do PMDB, o deputado veneziano Vital do Rego, da Paraíba, usará da palavra. Parlamentares, os meus cumprimentos, boa tarde. Nesse início de semana, saudar a todos os funcionários queridos, diletos, sempre prestativos funcionários desta casa, saudar aos nossos telespectadores, dizer, senhor presidente, e o faço ao lado de dois companheiros que dividem conosco, integrantes que são da comissão especial, que foi constituída há 3 meses por uma firme disposição e determinação do presidente desta casa, deputado Eduardo Cunha, ao lado do deputado Daniel Almeida, do deputado Afonso Mota, que, como eu, estão regressando dos seus respectivos estados, exatamente para que, cumprindo as obrigações às quais fomos chamados para o dia de hoje nos reunirmos, trazer uma preocupação, que de certo o deputado Udo Rocha, feliz por tê-lo à frente nesta sessão e honrado pela lembrança, deferência que teve o PMDB ao conceder-me essa oportunidade, sabedor que as nossas apreensões, elas não são exageradas, exatamente porque ouço aqui, ouço acolá, divido com os mesmos companheiros citados e outros que ainda não os vejo, mas que de certo conosco estarão a discutir e deliberar hoje em torno do projeto, do relatório apresentado pelo querido companheiro deputado Marcelo Castro, que, escolhido tendo sido, fez um trabalho digno do nosso reconhecimento. Se dispôs ao debate, ouviu-nos a todos nós, permitiu-se que naquele ambiente, que não seria senão aquele ambiente, oportunidades todos nós tivéssemos para expor os nossos posicionamentos. Aqui nós estamos, eu, Afonso, Daniel, sabedores que cada um de nós tem, em relação a muitos dos temas, a muitos dos pontos abordados pela proposta de reforma política, as suas próprias convicções. Mas jamais, deputado Daniel Almeida, jamais, deputado Afonso Mota, não podemos nos permitir que hoje a comissão especial, que foi criada exatamente para esse fim, para responder às expectativas geradas de uma sociedade que até de certa forma a encontro e a identifico um tanto quanto apática pelas dúvidas e interrogações que tem sobre o mesmo parlamento que em outros instantes também se dispôs ou se apresentou desejoso parlamento para debater a reforma política e que agora, tendo esta chance, deixe de fazê-la. Nós não podemos deixar que hoje, lá na comissão especial, não tenhamos uma decisão sobre a proposta do relatório apresentado pelo deputado Marcelo Castro, que, repito, que mostrou desprendimento, que colocou no seu próprio relatório aquilo que foi uma decisão majoritária ou um sentimento opinativo majoritário dos que a integram, mesmo não sendo a opinião pessoal do deputado Marcelo Castro. Por essas razões, temos nós por obrigação companheira de firmar os nossos cumprimentos ao deputado Marcelo Castro. E esta é a chance. Se este plenário, que deve debater a partir de amanhã, chamado que está sendo pelo deputado presidente Eduardo Cunha, assim não o fizer, dificilmente haveremos de ter condições de sairmos às ruas, falar sobre reforma política e receber a crença, a confiança ou a certeza dos cidadãos de que essa reforma um dia haverá de ser apresentada, votada e posta em prática. E ela não é a solução de tudo, deputado Udo Rocha. Somos sabedores. Claro que aqueles que, em determinados instantes, falavam a respeito da mesma como solução de deturpações, de distorções, de equívocos dos processos político-eleitorais, eles estão equivocados. A reforma, a ideal, ela é produzida por nós mesmos na condição de eleitores que somos. Antes de mandatários, somos eleitores.
A condição de reformarmos, de reformularmos o ambiente de disputa eleitoral, aonde diagnosticados são tantos os deslizes, são tantos os atentados às boas disputas, parte do eleitor consciente, que sabe fazer as relações comparativas, que sabe fazer as suas imposições aos seus representados. A reforma política que nós desejamos, ela não tem o fulcro de se tornar a reforma ideal, mas alguns pontos nós precisamos aqui consumar. O fim da reeleição, não como um instituto falido absolutamente. A reeleição permitiu a chefes de executivos, no desempenho, seja em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, fazer aquilo que num curto período de 4 anos não era possível, principalmente num estado tão burocrático. Ocorreu que no seu nascedouro a reeleição já começou manca. Na década de 90, sabedores somos, inconfessáveis foram as relações mantidas tendo à frente o executivo. E as deturpações, eleição após eleição, foram aumentando com o uso, o abuso desmedido, não limitado, não acompanhado, não fiscalizado e sem quaisquer sanções àqueles que praticavam. Somos defensores do fim da reeleição. Somos desejosos que com este fim tenhamos um mandato a todos os que exercem de 5 anos. A todos, indistintamente. E com uma eleição geral, porque também, deputado Daniel Almeida, se nós falamos e diagnosticamos sobre altíssimos custos de campanha, esses altíssimos custos de campanha têm como uma, entre outras razões, fazermos de 2 em 2 anos eleições. O que nos absorve, o que nos impõe um processo de perda legislativa, porque cada um de nós tem obrigações junto aos seus companheiros nas nossas respectivas bases, junto aos nossos companheiros candidatos às câmaras municipais ou às chefias de executivos. Fazer uma eleição geral nos permite, sim, diminuir esses custos. Somos defensores do fim das coligações proporcionais. Sei que esse tema vai gerar uma discussão mais acalorada, mas eu sou intransigentemente pela democracia no seu princípio basilar. Democracia se faz não apenas com a maioria, sem desconhecer, óbvio, as minorias, mas em especial e fundamentalmente por aqueles que recebem os respectivos sufrágios que permitem torná-los representantes. Ao meu ver, me desculpem, datíssima vênia, continuar com as escolhas proporcionais, aonde os que são votados com votos suficientes às casas legislativas nos seus 3 níveis, e aonde não se permite que esses se tornem titulares por força de uma realidade que facilita e fragiliza ao mesmo tempo a escolha majoritária, além de ser injusto para com o eleito de fato, mas não de direito, é um atentado à legitimidade, à verdadeira e única representatividade, que é a escolha direta do seu eleitor. Eu sou majoritário, que se batizou o Distritão, discordando dos que falam que com o Distritão nós estaremos a alijar do processo os pequenos partidos, não, dizendo que com o Distritão ou com o voto majoritário, os pequenos segmentos, as lutas minoritárias deixarão de ter voz nas casas legislativas, nas câmaras, nas assembleias, na Câmara Federal. Discordo. Dependerá essencialmente daquele que se portar, daquele que se posicionar, daquele que souber levar e transmitir, comunicar-se e com a capacidade de comunicar-se, mostrar os fundamentos que convençam o eleitorado em torno dos seus pensamentos, ideologicamente fazendo as suas respectivas escolhas, seja para o Partido Comunista do Brasil, seja para o PPS, seja para o PMDB. Não é a escolha do voto distrital, misto, puro, ou do distritão, que fará com que nós escolhamos as nossas opções doutrinárias, ideológicas e partidárias. Eu penso que é um equívoco desconhecer a oportunidade de aqui dizermos aos nossos eleitores que votam em um para eleger um outro,
Isso não é democracia. Isso não é respeito ao cidadão, isso não é respeito à legitimidade, isso não é respeito à representatividade. Ao meu ver, com o fim das coligações proporcionais, não encerrar, senhor presidente, não estamos dando cabo ao direito da expressão partidária, ao reconhecimento do pluripartidarismo no país, mas nós estamos, em especial, reconhecendo a escolha do eleitorado. Por isso, deputado Wildo Rocha, companheiros que, de forma tão carinhosa, nos permite ter essa tarde e, em alguns instantes, fazer essas rápidas abordagens. A partir das 18 horas, nós estaremos cumprindo o nosso dever, chamados que fomos, integrantes designados pelas respectivas agremiações para propor, para discutir, para aprimorar, para termos uma reforma que, se não a ideal, em face a essa amplíssima heterogeneidade de pensamentos, somos quase 30 agremiações, somos quase 513 sentenças a pensar diferentemente, deixa animado no país ainda saber e ainda crer nas instituições fortemente postas. Nós sabemos o quão difícil será conseguirmos, nos temas constitucionais, alcançar os 308 sufrágios a cada um dos temas. Mas não podemos abdicar das nossas responsabilidades, a não ser que queiramos ser nós mesmos vistos pelos cidadãos que lá de fora nos ouviram durante 90 dias, 44 sessões, deputado Rocha, falando que a Câmara iria definitivamente fazer uma reforma política, tentar diminuir os custos, discutir o financiamento público ou misto. Sou defensor do financiamento misto, porque também não fui convencido de que a proposta de exclusivizar-se o apoio através de recursos públicos impeçam aquilo que nos chama a atenção nesses últimos processos eleitorais, com fiscalização, com rigores, com determinada disposição de acompanhar quem são os doadores, nos limites àqueles que não podem tornarem-se doadores, podemos ter muito mais tranquilidade de saber que não se repetirão fatos que nós lamentamos do que propriamente defender uma tese que não se mostrou convincente a muitos dos que integram o parlamento. Muito grato aos companheiros, que estejamos firmes e, mais do que isso, convencidos do papel para os quais fomos designados. Não nos permitamos que hoje à noite deixemos de discutir e de votar a proposta apresentada no relatório final do deputado Marcelo de Castro. Não é apenas questionar ao nosso relator, é, acima de tudo, colocar dúvidas sobre aquilo que nós desenvolvemos nos últimos 90 dias. Muito grato, boa tarde a todos.